Sou excluída pelas colegas de trabalho. Já reportei ao superior, porém disseram que não sabem o que fazer. Mas por que essa necessidade de ser incluída pelas colegas de trabalho? Por que você faz questão disso? Por que você quer isso? Qual é o pó? Como diz aqui no sul, né? Qual é o pó? Isso vai fazer diferença pra tua carreira? Você tá parecendo muito mexida com isso, sabe? Desproporcionalmente, tá? Tô falando de coração pra ti, não leva mal. Mas assim, você não deveria estar tão preocupada com o fato de ser excluída pelas colegas de trabalho. Eu sei que isso, pra lidar no dia a dia... Gente, não sou burra. Eu tenho a impressão de que a Luciana interpretou a pergunta como sendo aquela que fala sobre uma exclusão que acontece no nível das relações de amizade, por exemplo, depois do trabalho, por exemplo, para além do trabalho, que envolve, sei lá, ir no happy hour, ir na festa na casa da Ju, coisas nesse sentido. De fato, a pergunta que lhe fizeram abre margem para inúmeras interpretações, na medida em que, né, é uma pergunta pequena ali e tal, enfim, normal. Eu gostaria de escolher uma outra interpretação e talvez a gente conseguisse nos complementar nessas duas que no fim do vídeo vocês terão para ver. A violência sutil tende a ser muito bem tolerada no Brasil e tende a ser extremamente bem tolerada em ambientes corporativos, nem precisa ser corporativo, qualquer ambiente de trabalho, porque é colocado como o tipo de coisa que precisa ser resolvido pelas pessoas que estão participando. E aqui eu estou interpretando essa exclusão como sendo uma exclusão dentro do próprio processo do trabalho, processos produtivos de trabalho do cotidiano. Por exemplo, sabotar um relatório, excluir retirando informações da pessoa, excluir retirando o poder decisório para tomada de decisão do dia a dia de trabalho, mas nesse sentido mesmo e não exatamente num sentido mais amistoso, interpessoal, para além da relação de trabalho. Porque esse tipo de exclusão que eu estou falando aqui interfere diretamente em como você vai conseguir lidar com o seu trabalho no cotidiano e se você vai se manter nele ou se de repente vai ser demitido, demitida deste trabalho. E aqui eu nem acho que é uma exclusividade de gerência, diretoria. Eu acho que em geral, não se olham para esse tipo de situação como o tipo de coisa que precisa de uma intermediação para a resolução. Porque, convenhamos, não existe uma resolução fácil para isso. Porque assim, se eu estou no trabalho, estão me excluindo dos processos de trabalho, na base assim, me sabotando do meu trabalho, qual é a saída se fosse para intermediar? A participação de um gestor seria qual? Eu acho que não teria muita saída para além da demissão de quem causou essa exclusão. Porque talvez quem causou essa exclusão que seja um péssimo trabalhador. É por isso que em muitas entrevistas, e vocês já devem ter visto isso aos montes, porque tem aos montes também de descrições sobre isso na internet, na entrevista a pessoa vai lá e diz assim, você tem que ter o jogo de cintura para lidar com a galera, porque a panelinha tá fechada. Se normaliza o grupinho fechado que prejudica os outros, que tem a capacidade de causar o mal-estar no restante. E tudo se passa como se isso fosse natural, ou seja, como se no ambiente artificial da empresa não pudesse ser controlado. E pode. Só que controlar esse tipo de coisa faz com que a gente precise se retirar de um modus operandi tipicamente nosso, que é o da passividade, que é o do desenrolo, que é o do jogo de cintura. E aí, um gestor, um coordenador, supervisor, diretor, seja lá o que for, é humano também. E assim como qualquer humano, não vai querer sair desse lugar. Não vai querer se arriscar saindo desse lugar. Arriscar perder muitas vezes uma simpatia. Perder uma simpatia sendo gestor de verdade, ou seja, se impondo enquanto uma autoridade dentro da hierarquia empresarial. Porque assim, gostemos ou não, uma empresa não é uma democracia. Uma empresa tem uma hierarquia, uma cadeia de comando, esse tipo de coisa. E ao não se colocar enquanto gestor responsável pela manutenção das boas relações no local de trabalho, uma escolha é feita, que é a escolha de que você vai se ferrar sozinho se você, por acaso, não conseguir se adequar ao estilo das relações que se dão entre quem já está no lugar. Porque no fundo custa mais caro demitir 4, que exclui, do que demitir 1, que é excluído.
E muitas vezes nem é demitir, né? É a pessoa que se demite porque percebe que não vai rolar. Se eu não me engano, esse tipo de exclusão, inclusive, vale processo, pode ser enquadrado como uma forma de violência dentro do ambiente de trabalho entre pessoas do mesmo nível hierárquico. E, de novo, por mais que o nosso jeito meio passivo nos diga que não vale a pena, né, levar isso a cabo, judicializar esse tipo de coisa, eu super recomendo que se judicialize, sabe? Porque, assim, tem gente que precisa se ferrar um pouco. Um abraço.